Olá, irmãos do Alvorecer. Estamos novamente aqui para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Então vamos nos ligando ao Pai Maior, à fonte criadora, a esse universo tão lindo que nosso Pai criou. Vamos lá buscando luzes, buscando bênçãos, buscando inspiração para que possamos continuar a nossa jornada. Vamos nos ligando também com os amigos, irmãos, mentores do Alvorecer, aos nossos mentores, e vamos juntos nos ligando ao nosso querido Mestre, na nossa querida Mãe Maria de Nazaré. E vamos assim, unidos em amor, em bons pensamentos, nesta alegria de nos encontrarmos para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Assim seja. Então, assim nós vamos hoje começando a nossa reflexão. Eu vou começar trazendo uma pergunta para todos nós, né? Vamos ver, vocês vão aí pensando, conforme a gente vai falando aqui, cada um vai refletindo qual seria a sua resposta. Sentir remorso é o suficiente? Complicado a pergunta, não é mesmo? Tá me fazendo pensar muito. Sentir remorso é o suficiente? Então, o que é o remorso? Vou ver aqui uma definição que eu encontrei. Quando a pessoa faz ou fala alguma coisa errada que prejudique alguém, né? Ela muitas vezes é dominada por um sentimento negativo, que é caracterizado por uma autocensura. Segundo algumas pessoas, a diferença entre remorso e tristeza é que o remorso é um sentimento mais forte e que dura um tempo maior, mais longo. O remorso prolongado pode ter implicações no contexto físico, podendo originar algumas doenças, né? Então, por que nós temos remorso? Ter remorso significa que nós fizemos alguma coisa, alguma atitude, em algum momento, que magoou realmente uma pessoa. Não só magoou, mas provavelmente prejudicou, porque se nós estamos sentindo remorso daquilo que nós fizemos, então realmente nós magoamos uma pessoa. Nós ferimos alguém de alguma maneira, né? E você acabou ficando com esse remorso. E aí nós voltamos à pergunta: ter remorso é o suficiente? Então vamos seguir um pouquinho mais, né? Só o arrependimento é o bastante? E realmente, quando nós fazemos algo que incomoda, né, a outra pessoa, dizem que se você disser eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, isso é o suficiente? O arrependimento também? Então nós estamos com remorso e talvez arrependidos. Mas tem muita gente que nem se diz arrependido pelo que faz. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam, eu fiz sim, eu fiz porque ele mereceu. Aí tá pior ainda a situação, porque esse daí nem remorso não vai ter. Porque quem ainda sente remorso é porque percebe que fez alguma coisa errada. Né? Nós temos que reconhecer os nossos erros, nós temos que tentar perceber aonde nós falhamos e por que falhamos. E Paulo, ele diz o seguinte: há uma multidão de testemunhas, os espíritos. Por enquanto ninguém vê, né? Talvez alguém veja, quem tem aí o dom de ver os espíritos, eu acho que seria até bom porque a gente ia se resguardar mais. Se você sabe que tem sempre alguém vendo o que você faz, e pior que tem, viu, gente? Tem.
Sempre tem alguém vendo o que nós fazemos. Os espíritos, eles estão por toda parte. Existem os bons, existem os ruins, existem os que querem nos ajudar e também aquele que quer nos prejudicar. Então, nós temos que tentar entender que nada que nós fazemos vai ficar escondido. Nada que nós fazemos vai ficar assim, sabe, como se tivesse um pano escuro em cima. Eu fiz isso aqui, mas ninguém está vendo. Não é verdade, está todo mundo vendo, né? Principalmente a parte espiritual. E Deus, então, nem se fala, Ele sabe tudo o que nós fazemos. Eu não sei se vocês já tiveram essa situação, eu acredito que sim, né? Todo mundo, a gente vai no supermercado, faz compra, às vezes você vai lá pegar uma latinha lá, um potinho lá da prateleira e cai tudo, vai, bum! Você leva um susto, né? Aí você olha do lado para ver se tem alguém que viu o que aconteceu. E geralmente tem, não é? Porque nunca você está sozinha num lugar. Aí você olha assim e fala, ó, não fui eu. Você tá com a latinha na mão, ou o potinho na sua mão. Não, eu nem toquei lá e caiu tudo. Tocou sim, caiu. Não é um problema grave, mas é um exemplo aqui que me ocorreu agora. Então eu falei, bom, é válido, não é? Porque assim, se você achar, ou então se você olha ao redor e ninguém viu, você talvez vai catar o que caiu, talvez não vai catar o que caiu, porque, enfim, a gente sempre dá uma desculpa para nós mesmos, não é verdade? Você vai dizer assim, mas eu não fiz de propósito, isso aí estava mal empilhado, não é verdade? Nós sempre achamos alguma coisa para justificar. Mas, quando é alguma coisa assim, bastante grande, que para nos deixar com remorso, nós devemos ter feito alguma coisa que incomodou uma outra pessoa, e incomodou de verdade, ou que prejudicou uma outra pessoa, né? Então, nós temos que perceber o mal feito, né? Não adianta você dizer, porque eu fiz isso, mas porque tal pessoa fez aquele outro e fez aquele outro. Não é isso que o Espiritismo nos ensina. Não é isso o que Jesus veio nos ensinar. O que Jesus veio nos ensinar? A bondade, não é? A doçura, o perdoar, né? A misericórdia com seu irmão, né? Então, assim, nós vamos ver que só o arrependimento não basta, né? Só ter remorso, principalmente, não basta só ter remorso. Nós precisamos ver muito bem. A primeira coisa é reconhecer. Você reconhece que fez um erro. Você reconhece o que você magoou uma pessoa, não é? Que você fez aquele ato e não foi bom, né? Como a gente disse, foi mal, né? Foi mal. Então, a primeira coisa que já nos ajuda é o reconhecimento, é o arrependimento. Você reconhece o seu erro e se arrepende dele. Porque se você não se arrepende, você vai pedir desculpa, por quê? Então, você nem vai sentir remorso, não é verdade? Então, primeira coisa, nós temos que nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Esse é o primeiro passo, né? As leis de Deus está aonde? Perguntaram a Jesus, aonde estão as leis de Deus, certa feita? E Jesus responde, está na consciência das pessoas. Nós poderíamos dizer, está nos 10 mandamentos, também está, não é? Mas o mais importante é estar na consciência, estar na nossa consciência, porque embora uma criatura possa negar o quanto quiser qualquer ato que ela tenha cometido, ela pode negar, ela tem esse direito, né? Ela nega e eu não fiz, ele mereceu, não assume, não se arrepende. Mas no fundo, no íntimo dela, ela tem gravado as leis de Deus, porque está lá, está embutido na nossa consciência. Então, as leis de Deus estão gravadas lá, então nós não temos o direito de magoar uma pessoa
e principalmente não ressarcir esse dano que nós causamos. Então, o que nós vamos fazer, né? Primeira coisa, nós vamos nos arrependermos, não é? Porque só ter remorso não resolve, não é? Perguntinha nossa lá, cada um vai ficar refletindo sobre isso, né? Então, o remorso é o começo, o arrependimento é o segundo passo, e aí o que nós temos que fazer? Aí nós vamos lá para o nosso evangelho, né, gente? Nós vamos ter que ressarcir essa pessoa, nós vamos ter que pedir perdão. Se essa pessoa às vezes não quer conversar conosco, porque isso acontece, tem muita gente que ficou tão magoado que fala, nossa, eu não quero nem mais ver essa pessoa, o que também não está correto, não é? Mas aí nós temos que, se acontece isso, de que você não consegue conversar com essa pessoa, você não consegue pedir perdão realmente pelo acontecido para ela, você começa a colocá-la nas suas orações, né? Você coloca nas orações e vai pedindo, sabe? Vai pedindo mentalmente perdão para essa criatura, porque assim você começa a criar uma aura em cima dessa criatura que ela vai perceber que você não queria talvez fazer aquilo ou você está muito arrependido de ter feito, não é? Então é assim, aí é começar a pedir o perdão mesmo, né? No nosso evangelho, e outra coisa, né? Deixar o egoísmo de lado, né? Porque o egoísmo leva ao orgulho, né, que nos leva a nos fecharmos, a acharmos que nós não cometemos nenhuma ação que pudesse estar prejudicando o outro. Embora você sabe, tá tudo evidente, é como uma criança que derrubou a lata no supermercado, ou então uma criança que ela tá lá comendo chocolate, tá toda lambuzadinha de chocolate, né? Tem a criancinha come chocolate, é uma coisa, né? Mela a mão, o rosto, a roupa, tudo, derrubou. O papel do chocolate tá lá no chão e a mãe fala, quem comeu o chocolate? Eu não falei que não era para comer antes do jantar? Falei, não falei? Aí a criancinha fala, não fui eu não, mamãe. Não fui eu, não fiz nada. Não é? Então nós já somos adultos, nós estamos nesta vida porque nós precisamos aprender. E nós não podemos aprender se nós ficarmos negando as nossas faltas, sabe? Não é assim que nós vamos progredir, né? Nós vamos para lugar nenhum se nós não aceitarmos os nossos defeitos, né? E nós temos de monte. Nessa passagem aqui tá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O egoísmo é de Emmanuel que fala, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. E ao Espiritismo, que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os esforços para combater seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências, é o causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo realmente porque assim a gente comete as falhas, a gente comete quantas coisas às vezes contra o nosso próximo por causa do egoísmo, por causa do orgulho. Isso é causador de muitas desavenças, não é? Muitas desavenças. Então, aí nós temos que tentar lermos o Evangelho, sabe? Esse Evangelho aqui é lindo, amar ao próximo como a si mesmo, tá? No capítulo 11, né? E Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo.
Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que me importa? E diz aos judeus: Este homem é justo, por que querem crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Né? Então, é no Evangelho mesmo que nós vamos procurando todos os exemplos de Jesus. Porque assim, nós gostamos de lavar as nossas mãos, isso não é problema meu, eu não tenho nada com isso, não é verdade? Quantas vezes nós falamos isso? Não sou só eu, não. Eu acho que alguns dos que me ouvem também fazem isso. Ou nós já fizemos muito e ainda nós fazemos, não é? Isso tudo é por causa do nosso orgulho, a nossa falta de caridade, de misericórdia para com o outro. Porque se dói no outro, se nós recebêssemos a mesma moeda, doeria em nós também. Então, por que nós vamos fazer para outra pessoa aquilo que nós não queremos receber da outra pessoa? Então, é importante sempre se coloca, se houve uma certa situação de briga, desavença, sei lá, entre pai e mãe, entre vizinho, entre um colega de trabalho, entre, sabe, não importa muito. No começo, quando existe a briga, essas ofensas, não é? A criatura fica fechada dentro de si, achando sempre que a culpa veio do outro. Não é verdade? A gente pensa, puxa, mas se ele não tivesse feito isso, eu também não teria feito aquilo. Então é a história da latinha no supermercado. Eu mexi, ela caiu, mais. A gente se desculpa sempre. E não é assim, nós precisamos ver, sabe, aconteceu. O que foi feito, não é verdade? Quando se esparrama as plumas ao vento, como você vai catar novamente? É como a palavra dita também, nós não conseguimos esse retorno, você não consegue recolher o que você disse. Se você disse, se você fez coisas que ofendeu, foi passado. E no passado nós não conseguimos tirar mais. Passou, passou. Nós vivemos o quê? O momento presente e o momento futuro. Então, se aconteceu, aconteceu. Você vai pensar daqui para frente, o que é que eu posso fazer para diminuir tudo isso? Primeira coisa é entender que você é culpado, porque se você está com remorso, você é culpado. Então, entenda primeiro, aceite, né, a sua culpa. O que é muito difícil, porque o nosso orgulho não deixa, o nosso egoísmo nos põe assim, eu sou o melhor, ele que é culpado. Não, precisa pensar, precisa refletir, converse, fale sobre o problema, converse com pessoas que você tem bastante consideração, porque tantas vezes a gente se fecha no problema e não percebe mais aquilo, sabe? Você não conversa, não quer nem falar no assunto, não é? Mas não é assim, porque se você falar, alguém vai falar, puxa, sabe, Dora, você podia ter feito um pouquinho, pô, vai lá, pede desculpa, coitado, você viu como é que ele tá chateado, tá aborrecido, tá triste, né? Mas a gente é dominado, assim, pelo orgulho. Então, se você não tá conseguindo fazer, sabe, ir lá e conversar e pedir perdão, procure as respostas dentro de você e principalmente procure ajuda em Deus, né? Procure ajuda nas orações. Peça muito para que você se conscientize de que realmente você fez a coisa que não devia ser feita e que você seja inspirada, uma forma de ressarcir a outra pessoa, de você ter coragem de ir lá e pedir perdão, não é? Porque nós temos coragem, sim. Nós precisamos assumir, né, as nossas culpas, os nossos malfeitos mesmo, né? E porque só ter remorso e só nos arrependermos não vai bastar. Não vai bastar enquanto a gente nós não conseguirmos se desculpar com a criatura ofendida, não é? Tem uma passagem no Evangelho que alguém vai levar uma oferenda ao altar
né? E Jesus diz para eles: primeiro você se reconcilie com seus inimigos, depois você venha fazer uma oferenda, não é? Em outra passagem, Jesus nos disse para que nós primeiro fôssemos ver, nos reconciliarmos com os nossos amigos, os nossos inimigos, enquanto nós estamos a caminho com eles. Não é? O que quer dizer isso? Nós estamos a caminho com eles nessa vida, nós estamos vivendo juntos nesse momento, nesta época. Então, é mais difícil quando nós passarmos para o outro lado e ou vice-versa, né? O nosso inimigo vai e nós ficamos. Por quê? Porque nós não vemos os espíritos e muitos vão poder querer vir para, vamos dizer assim, te cutucar porque você fez uma coisa errada. Ele vai querer ele vai querer ser ressarcido do mal, e ele acha também, erroneamente, não é, que ele tem o direito de ficar aqui atormentando o outro que ele fez mal em outra vida. Isso também não é o ideal, não é? Porque quando nós passamos para outra vida, nós precisamos ter a consciência de que nós vamos dali para frente, sabe? Nós vamos aprender a perdoar tudo o que nos foi feito se nós carregamos mágoas no nosso coração. É um momento de limpeza do nosso espírito. Quando nós vamos para o mundo espiritual, nós precisamos estar com o coração livre de mágoas, de dores, de ressentimentos, orgulhos, seja lá o que for que nós carregamos conosco, né? De posse, sentimentos de posse, é meu, aquilo é meu, eu não admito que ninguém, por exemplo, use a minha casa, use o meu carro, gaste o meu dinheiro. Não, nós não precisamos disso no outro lado do mundo. Nós precisamos melhorar o nosso espírito, né? Tirar todas essas coisas ruins. É como uma sujidade, por exemplo, você tem um jarro bonito com água limpa, mas cheio de sujidades no meio. É bom você virar essa água, jogar fora e pegar uma outra água boa da fonte, né? E beber na fonte do Pai Criador. Então, essas coisas que nós precisamos aprender a fazer, né? Então, é assim, nos redimindo, passando de fase, né? De uma fase de pensar mal, de agir mal, para uma fase melhor, para uma fase onde nós vamos nos ligando, né? Vamos já nos ligando ao mundo melhor. E o mundo melhor nós só conseguimos através da mudança interior nossa, dos nossos atos, todas as nossas atitudes, não é? E principalmente limpando o nosso coração, limpando a nossa mente de todas as coisas que às vezes a gente guarda, não é? Eu tenho um amigo que dizia assim que ele falou, o que é dele está guardado. Um dia eu dou o retorno. Eu nunca esqueço que ele falava isso. E eu ficava pensando, falei, nossa, mas que negócio é esse de dar o troco, né? O troco, né? Dar o troco. Um dia eu vou dar o troco. Gente, que troco é esse? Passou? Passou. Passou. O que a gente precisa fazer? Que alguém, se nos ofendeu, se nos sentirmos ofendidos, perdoar. Pronto, perdoar. É fácil assim, perdoar. Nada fácil, né? Perdoar não é fácil. Mas é aí, é o exercício, é o perdão, é aquela evolução. O perdão nos dá a tranquilidade de consciência, nos dá uma paz interior. Perdoar é tudo de bom, tudo de bom. Melhor ainda, como Jesus, ele não tinha nada que perdoar para ninguém. Por quê? Porque ele não se sentia ofendido com nada. Eu vi essa frase também no livro de Francisco de Assis, perdoar o quê? Eu
Eu nunca me senti ofendido com alguém para ter que perdoar essa criatura. Olhem só. Então, nós estamos aqui para aprender, não é mesmo? Então, é sempre assim. Nós vamos quitando os nossos débitos, arrumando a nossa bagagem, porque é ela que nós vamos levar. E essa bagagem está aqui na nossa mente, no mesmo lugar aonde estão escritos os mandamentos da lei de Deus, na nossa consciência. Não vamos esquecer disso, porque nós podemos arrumar todas as desculpas que nós quisermos por coisas que nós fizemos mal para alguém. Você pode falar, não, mas é porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não importa, lá na sua cabeça você sabe o que você fez e você sabe o que você deve. Isso não adianta, nós falarmos porque temos realmente na nossa consciência sempre tudo o que fizemos. E Deus sabe de tudo e Ele olha, Ele está sempre olhando as nossas atitudes. As nossas atitudes ficam marcadas em algum lugar e quando nós voltarmos, nós vamos ter que responder pelo trabalho que nós fizemos aqui na Terra. Então, o trabalho que nós devemos fazer realmente é caridade, ter misericórdia por nossos amigos, por nossos inimigos. Não ter inimigos é a melhor coisa. Não ter raiva de ninguém, não guardar esse sentimento. Esse sentimento nos faz mal, sabe? Deixar a nossa consciência meio toldada, assim, é como uma água turva, né, que você precisa limpar. Então, assim. É assim, queridos, fizemos aqui um bate-papo só, né? Eu tinha esquecido da palestra de hoje. Eu tinha. Vou confessar, tá vendo? Diz que é para confessar o que a gente faz de errado. Vou confessar. A Maria hoje cedo falou assim, Dora, como é que tá a sua palestra? Eu falei, é comigo isso aí? Já tinha esquecido, minha gente. Ainda bem que eu estava com esse tema aí na cabeça para fazer uma outra palestra, né? Se só ter remorso é o suficiente. Então, estou confessando aqui publicamente, não é mesmo? Mas assim, sempre Deus nos ajuda, os mentores nos ajudam, e falar de Jesus é sempre uma alegria, é uma coisa que não falta assunto nunca, não é mesmo? Então é isso, meus queridos, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, a gente já assim nem fala mais que na próxima vez, talvez na casa, porque acredito que ainda vai demorar mais um pouquinho, né? Então vamos esperando, estudando o Evangelho, praticando os ensinamentos de Jesus, a humildade, a misericórdia, né, principalmente, tá bom? Então vamos nos ligando novamente aos nossos amigos espirituais, ao Pai Maior, a toda a natureza, a todo o universo, a todos os seres minerais, vegetais, luminais, a toda a natureza que nós fazemos parte. Vamos nos ligando, vamos pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos acolha, que Deus modifique as nossas mentes para melhor, que nós possamos ter muita luz, muita claridade nos nossos pensamentos e muita evolução nas nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus, queridos. Muito obrigada, viu? Até a próxima.